Bom, gente, bom dia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre funções de soma e média com uso de condicionais, tá? Em primeiro lugar, eu vou demonstrar a função média e a função soma sem utilizar nenhum condicional. Aqui eu tenho uma planilha, né, de pontos de controle de 4 amostras retiradas durante o processo de produção de uma linha, né? Cada amostra dessa contém 100 unidades, ok? São 4 amostras tiradas durante o dia, e a gente tem o limite inferior de controle, a média e o limite superior de controle, ok? Primeira coisa, antes de iniciar, né, a utilização das funções no Excel, eu preciso saber o que eu espero delas, né? Por exemplo, a média, se eu for levar em consideração só a parte matemática, a média ela vai ser exatamente igual à soma, né, de todos os valores que eu quero, da minha amostra, no caso, dividido pelo número da amostra, o número de componentes da minha amostra. Então, no caso, olha só, aqui ó, eu vou colocar a média vai ser igual, olha só, a soma, beleza? Da minha amostra, olha aqui, onde está a minha amostra? Minha amostra 1, por exemplo, ó, ela vai de 1 até 100. Então vou selecionar de 1, ok, até 100. Selecionei até embaixo, segurando com o mouse. O que eu faço? Eu clico na primeira, seguro e arrasto até a última, ok? Somei, né? Agora eu vou dividir pela contagem. Então você conte, ponto valores, ok? Comecei a digitar, pressionei Tab. Na hora que eu pressionei Tab, ele preencheu para mim automaticamente. Eu fiz um intervalo nomeado chamado amostra 1. Então, eu não preciso selecionar tudo de novo. Eu só vou digitar amostra 1. Amostra 1. Aqui ele deu um errinho porque ele não encontrou a amostra, né? Na realidade, amostra. E vou colocar amostra 1. Selecionei aqui, ó, vim com as teclas de navegação, amostra. Pressionei Tab e preenchi. O que ele fez? Ele somou e dividiu por a quantidade de valores presentes lá, por N, ok? 100.32, beleza? Agora eu vou usar a função de média, é igual a média. Vou selecionar a amostra 1. E vou pressionar Enter. Olha lá, 100.32. Duas funções, duas formas de fazer o mesmo, de obter o mesmo resultado, tá? De formas diferentes, tá? O resultado interno de cada uma delas é o mesmo. Ele vai somar e vai dividir por N, ok? Agora olha só, até aqui tá tudo beleza, 100%. Eu tenho meu limite inferior de controle, né? Eu tenho meu limite inferior de controle, vou colocar aqui, ó, vou colocar LC, limite inferior de controle, que ele é igual a, olha só, ele é igual a 98. O LC é igual a 98. E tenho, opa, aqui só 98, tá, gente? 98. Opa, vou aqui. E agora eu vou colocar limite superior de controle. Limite superior de controle, né, é igual a 102. Gente, limite inferior de controle e limite superior de controle é o limite, tá, onde o meu processo está em ordem, tá? A partir daquele momento, o meu processo ele não está mais dentro de controle estatístico, tá? Porém, eu ainda não perdi a peça. Porém, eu ainda não perdi o material, tá? Vale lembrar isso. Ele está fora de controle estatístico, tá? Agora, fora do controle de engenharia, eu perco a peça, tá? Então, isso é um conceito, é só para entender o exercício. Isso é só para entender o exercício, ok? Então, voltando ao exercício, eu já defini o limite inferior, já defini o limite superior, tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero somar, tá, o comprimento de todas as peças que excedam ou que sejam iguais ao limite superior de controle, ok? Ou as peças que são que excedam ou sejam menores do que o limite superior de controle, inferior de controle. Então, olha só. Notem bem aqui, ó. Aqui o limite inferior de controle, para ele estar fora, ele tem que ser menor ou igual.
beleza? Menor, ou na realidade vamos colocar só menor. E aqui ele tem que ser maior, ok? Só para facilitar a nossa visualização. Então, olha só, eu já tenho o intervalo nomeado. Como que eu faço para nomear esse intervalo? Eu venho aqui, seleciono a amostra que eu quero, ok? Vou lá, vou até no finalzinho dela, vou selecionando até no finalzinho dela, ok? Vou até aqui no finalzinho, opa, minha amostra é só até aqui, ó, só até o 100. Selecionei, bonitinho. Vou vir aqui, ó, na caixa de nomes aqui do lado e vou digitar o nome que eu quero, amostra 1, beleza? Digitei, vou pressionar Enter, não pode colocar espaço, beleza? E nem nome de função. Então eu coloquei amostra 1. Beleza? Aí aqui eu já posso chamar ele, ó. Eu quero saber a soma. Então eu vou usar, é igual, ó, vou colocar aqui do lado, tá? É igual, soma. Eu vou usar a função soma-se, porque ela tem condicional. Qual que é o intervalo? O intervalo é onde eu quero fazer o teste, tá? O primeiro intervalo é onde que eu quero fazer o teste. Onde que eu quero fazer o teste? Eu quero fazer o teste na amostra 1, beleza? Então vamos lá, amostra 1. Amostra 1, ponto e vírgula. Qual o critério que eu quero? O critério que eu quero é que ele seja menor ou igual, não, menor que 98. Então, ó, aqui na função, nessas funções de condicionais com soma média, eu tenho que colocar entre aspas, tá? Tem que ser menor que 98. Se eu estiver fazendo teste de condicional, eu preciso colocar dentro de aspas, tá? E intervalo de soma. Notem o seguinte, eu estou fazendo o critério e vou somar no mesmo lugar. Só que no caso da função soma-se, média-se, soma-cis e média-cis, eu posso testar o critério e somar em outro. A gente vai fazer um exercício depois falando de... Eu vou testar o critério de um lugar, mas vou fazer a soma de outro, ok? Então olha só. Coloquei menor que 18, ponto e vírgula, agora ele me pede intervalo de soma. O intervalo de soma vai ser também a amostra 1. Notem que, se o intervalo de critério e o intervalo de soma forem o mesmo, eu posso ignorar o último, ok? Fechei o parênteses e dou Enter. Olha lá, 2017, ok? Agora eu quero fazer o limite superior de controle, beleza? Limite superior de controle, o que vai acontecer? Eu preciso de que seja maior que 102. Então eu vou testar, vai ser igual, soma-se, intervalo, amostra 1, ok? Amostra 1, ponto e vírgula, critério. Qual que é o critério? Vou lá abrir aspas aqui, ó, maior que 102. 102 ele ainda está dentro de controle, ok? Ponto e vírgula, intervalo de soma. Notem que aqui eu posso ignorar o intervalo de soma, uma vez que o intervalo de critério é o mesmo do intervalo de soma, então eu posso fechar o parênteses e vou dar Enter, ok? Agora, olha só, o que eu falei agora há pouco? Existe a possibilidade de eu fazer a soma no mesmo lugar que o critério, ou eu posso fazer o critério de um lado e somar do outro. Então olha só, aqui a gente tem a coluna status, tá vendo? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou definir essa coluna status, tá? Como controle. Selecionei. Defini o nome do intervalo, tá? Selecionei, Ctrl Shift setinha para baixo até no final. Vim aqui, ó, na caixa de nome e digitei controle. Digitei controle, controle, dei Enter, ok? Agora eu já tenho o intervalo nomeado, tá? Para uma amostra 1. Agora eu quero saber o seguinte, os que estão fora de controle. Fora de controle, quero a soma de todos. Então vai ser o que? Eu vou vir aqui, ó. Vai ser igual, soma-se, ok? O intervalo. Qual que vai ser o intervalo de critério? O intervalo de critério vai ser controle. Por quê? Olha só, eu vou selecionar esse carinha aqui, ó. Controle. Qual que é o critério que eu vou testar? Fora de controle. Opa, a gente tem costume na programação de colocar as duas aspas juntas. Então isso dá um mau problema. Fora de controle. Andei pro ladinho, ponto e vírgula. Agora olha só, intervalo de soma. É onde que eu quero fazer a soma, tá? Então olha só, onde que eu quero fazer a soma? Eu quero fazer a soma na amostra 1. Então eu vou vir aqui, ó, amostra 1. E vou dar Enter, ok? Notem vocês que
o limite inferior de controle mais o limite superior de controle são todas as condições onde meu processo está fora de controle. Em seguida, eu fiz uma soma dos dois para conferir se estava certo. 4.728 são todos os processos fora de controle. E 4.728 foi a função soma-se, foi a função de soma que eu fiz utilizando os dois outros aqui, ok? Aqui eu somei, olha só, eu fiz uma função para conferir os que estavam abaixo, uma função dos que estavam acima, e aqui eu já fiz uma classificação usando um se, olha só, um se e um ou, para saber se ele estava dentro ou fora de controle, ok? Outra forma de fazer esse teste, tá? Não é o melhor, tá? Aí depende de cada um. É fazer isso aqui, ó, classificar. Então eu vou pegar todas que estão fora de controle, ó, fora de controle. Vou classificar e vou somar seus valores, seus respectivos valores. Olha só, eu venho aqui até aqui, ó, arrasto até o final e vejo aqui embaixo, ó, a soma que deu. Tá vendo? 4.728. Então, automaticamente eu posso dizer que funcionou. Até a próxima aula.